Se- Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Salve direcionado para os alunos do sétimo ano do Colégio Ofins da Filha Disciplina História, tá? E a gente vai começar a trabalhar hoje com o capítulo 16 a respeito da União Ibérica, lá na página 172 do livro didático de vocês, beleza? Beleza? Então, mas a gente vai começar um pouquinho antes, falando da página 170, que a gente vai ter o seguinte, espera que ficou muito claro aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Aí, pronto. A gente começa falando na página 170, que diz o seguinte: a expressão Terra Brasília foi usada pelo cartógrafo português Lopo Homem para nomear um mapa feito por ele próprio no ano de 1519. Na representação que descreveu as terras brasileiras recém-conquistadas por Portugal, fica evidente sua visão de que o território era vasto, era enorme. Ele já tinha essa noção, mesmo sem ter explorado ainda todo o território, né? Só tinha ficado por ali pelo litoral, mas já dava para perceber, já dá para ter uma noção mais ou menos de que era um vasto território, um território grande e diverso, né? Com a natureza exótica, diferente, né, daquilo que estava acostumado a ver em Portugal, ver na Europa, habitado por povos que não resistiriam aos domínios, ao domínio luso, ao domínio português. Né? Então, basicamente, ele estava dizendo que os indígenas aceitariam de muito bom grado a vinda dos portugueses, a vinda dos europeus para cá. Né? No decorrer dos séculos 16 e 17, no entanto, a coroa portuguesa enfrentou várias dificuldades para manter os seus domínios sobre a terra brasilis, chegando a correr o risco de perdê-los para outras nações europeias. Foram diversas disputas que Portugal acabou tendo com França, com Espanha, com Holanda, com Inglaterra. Tá? Sobretudo no início do século XVII, regiões da terra brasilis estiveram no centro das disputas que envolveram Portugal, Espanha e Holanda, ora como aliados, amiguinhos, ora como rivais, repercutindo na colônia as questões políticas que estavam rolando lá na própria Europa. E aí, em que contexto se deram tais tensões políticas e militares? Que razões teriam motivado os interesses de outras nações pelo Brasil? Essa pergunta é mais básica, mais fácil de responder, né? Quais eram os interesses das outras nações aqui no Brasil, como é até hoje, inclusive? De que maneira foi possível Portugal manter o seu domínio sobre a terra brasileira? Então, essa imagem linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, tomando essas duas páginas, 170 a 172, é o Forte de Cinco Pontas, que fica lá em Recife. Ah, professor, mas eu só estou vendo 4 pontas. Quatro pontas. Então, né? O complexo é um registro da época em que a cidade foi ocupada pelos holandeses. É interessante a gente dizer que Paraíba e Pernambuco e um pouquinho de Alagoas também tiveram bastante influência da vinda dos holandeses para cá. Então, vários monumentos, vários prédios históricos, eles têm uma engenharia, têm uma arquitetura holandesa, o que é o caso justamente desse forte das 5 pontas, que na verdade só tem 4 pontas. Né? Então diz o seguinte: originalmente chamava-se Forte Frederico Henrique, eu acho que a quinta ponta era dele, e foi erguido em 1630 pelos holandeses com o objetivo de impedir a circulação de navios inimigos pelo rio Capiberibe, que é um rio que atravessa uma parte de Recife. Né? Bacana. Pelo qual poderiam ter acesso à produção açucareira local. Lembrando também uma coisa muito bem em relação a isso, da produção açucareira, que Pernambuco, durante ali os séculos XVI até mais ou menos o século XVIII, foi o principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil,
E durante uma parte desse período também foi o maior produtor do mundo inteiro. Aí depois, por diversas outras questões, essa demanda, essa produção, essa quantidade, essa capacidade produtiva acabou diminuindo. Até mesmo porque outros locais, inclusive as Antilhas Holandesas, pertencentes à Holanda, passaram a produzir também cana-de-açúcar e, pela proximidade um pouco maior com a Europa, eles conseguiram baratear um pouquinho mais o preço. Então isso acabou gerando uma dificuldade de venda desses produtos de Pernambuco, do Brasil em geral, para alguns outros países. Né? Em 1654, o Forte Holandês foi rendido por tropas luso-brasileiras, portugueses e brasileiros misturados. Posteriormente, o local foi renomeado como Forte de São Tiago das Cinco Pontas. São Tiago, deve ser Santiago, né? São Tiago. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, aí já na página 172. Em contraposição, na maioria dos países da América do Sul, fala-se o idioma castelhano, espanhol, idioma da língua espanhola. Inclusive, lá na Espanha, o pessoal pode falar o castelhano, que é o... Peraí, deixa eu ver aqui. Castelhano e catalão. Pronto. O catalão é da Catalunha. Existem duas línguas lá na Espanha, inclusive, que é o espanhol e o catalão. Uma coisa interessante também a se pesquisar, mas não vamos entrar nesses detalhes sórdidos dessa questão, não. Mas, enfim. Tal diferenciação tem suas origens no processo de colonização das terras sul-americanas iniciadas no século XVI, em que o Brasil fez parte do Império Colonial Português e as demais nações sul-americanas fizeram parte do Império Colonial Espanhol, excetuando-se a Guiana Francesa, colonizada por franceses, a Guiana, colonizada por ingleses, e o Suriname, que foi colonizado em conjunto por ingleses e holandeses. Mas, professor, nunca ouvi falar desses países. Precisa estudar mais geografia, viu? Esses três países, na verdade, 2 países e um território ultramarino, eles estão ao norte do Brasil, mais ou menos ali fazendo fronteira com o Amapá, com o Amazonas, com... Quem fica em cima é Roraima. Roraima, se não me engano é Roraima. Enfim. E são 3 países pequenos que, digamos, o território deles somado dá basicamente o tamanho da Bahia. Tipo, a Guiana tem 214 mil quilômetros quadrados, o Suriname tem 163 mil e a Guiana Francesa tem 83 mil. A Bahia tem 564 mil quilômetros quadrados. Então, para vocês terem ideia assim, do tamanho, né? Sendo que a Bahia tem uma densidade populacional 14 milhões de habitantes, Suriname tem 558 mil, Guiana Francesa tem 280 mil e a Guiana Inglesa 786 mil. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada sobre isso. A Guiana Francesa, ela foi colonizada pelos franceses, só que assim, eles não são considerados um país, mas sim um território ultramarino, porque a administração do país é ligada ainda aos franceses. Então, as decisões em relação à Guiana Francesa não são decisões autônomas. Eles não têm autonomia de decisão em relação a alguns assuntos. A decisão tem que partir da França, do presidente francês, para a Guiana, né? Tanto que eles têm um presidente que, na verdade, se fala que é um governo de um departamento ultramarino.
Então, a França, inclusive, tem outros departamentos ultramarinos também, né? Mas o local é basicamente... Eles falam francês, inclusive a Guiana Francesa, né? Fala o quê? Chinês, né? Então, eles falam francês. Mas aí depois deu uma pesquisada, que isso é interessante. O papel da Guiana Francesa aqui na América do Sul. Ao longo dos anos 60, ao longo de 60 anos, entre 1580 e 1640, a vastidão de terras americanas de colonização ibérica, que é relacionado à Península Ibérica, que são Espanha e Portugal, quer dizer, Portugal e Espanha. Portugal pequenininho assim, né, bem litorâneo, Espanha maior assim atrás de Portugal. A vastidão de terras americanas de colonização ibérica ficou submetida ao reino espanhol, incluindo o Brasil. Isso porque naquele período vigorou a união de Espanha e Portugal sob o mesmo governo, fenômeno político denominado pelos historiadores como União Ibérica. Ah, professor, tem União Europeia hoje em dia, né? Que algumas decisões, principalmente quando se fala em relação à economia, são tomadas em conjunto por diversos países que fazem parte desse bloco político-econômico chamado União Europeia. Mas, individualmente, eles têm um poder de decisão em cima de seus territórios também tranquilamente. Aqui, nesse caso, a União Ibérica, ela vai ser a junção de Portugal e Espanha, mas eles estão sob domínio de um mesmo rei. Então, eles acabam não tendo autonomia administrativa. É como se fosse um país único. Essa situação inusitada foi motivada pela sucessão do trono português, quando em 1578 o jovem rei Dom Sebastião morreu no norte da África, em batalha travada contra os árabes pela disputa de territórios. O povo só vivia disputando território lá naquela época. Como não tinha herdeiro, o trono foi ocupado por seu tio, cardeal Dom Henrique. Só que o bichinho morreu 2 anos depois, em 1580. Membro do clero, Dom Henrique não tinha filhos. O pessoal do clero, o pessoal da igreja não poderia, teoricamente, ter filhos, né? Portanto, não havia para quem deixar o trono português. Dom Sebastião era muito jovem, também não tinha tido filhos. Dom Henrique, velhinho já, cardeal, também não tinha filhos. E agora? Quem é que vai ser o herdeiro? Né? Vamos fazer uma votação aí e tal. Pega o parente, pega o vizinho do rei, um parente próximo. Ah, uma vez eu beijei ele na boca. Será que eu entro nesse... Não rola, não rola. Tá? Criou-se então esse impasse. Quem será o próximo rei de Portugal? E essa candidatura aí, pai? A morte de Dom Henrique causou um grande problema sucessório para Portugal. De acordo com a linhagem real portuguesa, o primeiro na linha de sucessão era Ranuccio I Farnese, sobrinho neto de Dom Henrique, seguido por Dona Catarina, neta do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I. A linha de sucessão terminava com o rei da Espanha, Filipe II, que era filho de Dona Isabel, primogênita do rei Manuel, filha mais velha, do rei Dom Manuel I. Que bagunça da zorra, né? Além deles havia Dom Antônio, conhecido como Prior do Crato. Prior não era aquele cara do BBB? Neto ilegítimo de Dom Manuel. Dom Antônio era um neto bastardo de Dom Manuel, tido fora do casamento, né? Se Dom Antônio fosse membro legítimo da família real portuguesa, ele teria sido o primeiro na linha de sucessão. Que bagunça isso, né? Dom Antônio lutou ao lado de Dom Sebastião na África e foi governador de Tânger, possessão portuguesa norte-africana. Quando o trono português ficou vago, ele se declarou rei, sendo aceito por parte do país, mas recusado pelos nobres. Sem tropas, sem ele ter o exército ao lado dele,
sem financiamento, que era os nobres que bancavam a ida do rei, né, a presença do rei ali no trono, acabou sendo derrotado pelo exército do monarca espanhol Felipe II no ano de 1580. Esse fato selou a sucessão do trono português para Felipe II e, com isso, a união das coroas ibéricas. Então, essa bagunça toda, e aí mostra aí quem eram os pretendentes, a crise de sucessão do trono, né? Dom Manuel, os vários nomes ali que eram ligados a ele e as possibilidades que não ocorreram. Consolidação da União Ibérica. O fato de Portugal, deixa eu mudar aqui. O fato de Portugal ser governado por um rei estrangeiro desagradava a maioria de sua população, que manifestou resistência. A situação implicava na perda de soberania do país e o colocava em uma condição subordinada ao reino espanhol sob as ordens de Filipe II. Que era tipo, mais ou menos o que eles fizeram aqui com o Brasil, na verdade, né? Que é tipo, é um rei estrangeiro que vai governar o nosso país, é um governante, né, de fora que vai estar reinando, que vai estar administrando o nosso país, e isso vai fazer com que a gente perca completamente a nossa autonomia, a nossa soberania enquanto país. Então a galera resistiu bastante a isso, porque não queria de jeito nenhum que Espanha se tornasse o papai de Portugal, né? Que mandasse naquela área toda. Né? No entanto, organizar essa resistência contra Filipe II, que era um dos principais exemplos de absolutismo da época, que a gente já falou bastante, já bateu bastante nessa tecla sobre absolutismo, sobre aristocracia, sobre esse poder autoritário que os monarcas tinham, a relação deles com a igreja, essa ideia de que as decisões todas têm que passar por meio dele, então ele pode aprovar ou não, e inclusive pode destruir países, né? Se ele quisesse, Dom Felipe resolvesse ali, podia simplesmente, Portugal não está querendo conversa, não, mata todo mundo. Ele poderia fazer isso. Ele não quis, porque até mesmo Portugal tinha uma posição bastante estratégica que poderia ser bastante benéfica para a Espanha e, no caso, para a União Ibérica toda. Né? Então, essa ideia de organizar uma resistência contra Filipe II acabou sendo muito perigoso e arriscado. O temor causado pela presença do rei ficava evidente na descrição que o nobre francês Philippe Rideau, conde de Cheverny, fez em suas memórias. Em matéria de Estado, ele não poupava ninguém que tivesse falhado, fosse grande, fosse pequeno, e segundo as ocorrências, ele lhe instaurava o processo sozinho, por sua mão, e o fazia punir. E estabelecia outro no seu lugar. Tinha, por outro lado, a imperfeição da glória espanhola, fazendo-se grandemente respeitar e honrar pelos grandes. Nenhuma pessoa viva lhe falava senão de joelhos, e poucas vezes se deixava ver ao povo, e mesmo aos grandes, a não ser em dias solenes. Então, Dom Felipe II era simplesmente um rei absolutista, mesquinho, egoísta, que se achava o maioral e não queria saber de ninguém. Qualquer pessoa que questionasse, desse um pio no governo dele, ele mandava tirar de lá. Corta a cabeça dele. O monarca espanhol e seus conselheiros sabiam da importância de legitimar, de reconhecer como autêntica a União Ibérica a fim de evitar futuras rebeliões contra seu domínio. Dessa forma, recorreram a documentos produzidos em fins do século XV,
os quais afirmavam que no caso de um reino se unir a outro por herança, os reinos continuariam sendo unidades políticas distintas, né? Então, segundo esses documentos que eles, juntamente com seus conselheiros, foram em busca, que faziam referência ao século XV, quando um reino ele era concedido a outra pessoa através de herança, eles, ainda que fossem governados por uma única pessoa, eles teriam, teoricamente, uma autonomia política, né? Então, seriam unidades políticas distintas. Com base nessa ideia, Filipe II adotou a estratégia de negociar a manutenção das leis, os órgãos de governo, as tradições e o idioma português. Definiu-se assim que um vice-rei representaria um monarca espanhol em Lisboa. Em busca do apoio da burguesia portuguesa, Filipe II concedeu a ela o direito de realizar o tráfico negreiro nas colônias espanholas, pois tratava-se de um negócio lucrativo na época. Então vocês veem que a presença de um vice-rei que representasse a monarquia espanhola lá em Portugal era basicamente como se eles estivessem transformando Portugal uma colônia espanhola. Por quê? Se lembrem que Portugal fez basicamente a mesma coisa com o Brasil, enviando um vice-rei, enviando uma pessoa para poder representar Portugal, as decisões de Portugal dentro do Brasil, ainda que se respeitasse, teoricamente, a cultura local, se respeitasse o ambiente local, algumas decisões que poderiam ocorrer em Portugal, mas que precisariam ser adaptadas aqui no Brasil. Então, assim como essa relação de Espanha-Portugal durante esse período em que existiu a União Ibérica, era basicamente isso. Algumas decisões que eram tomadas na Espanha não necessariamente precisariam ser repetidas em Portugal por conta dessa possibilidade de autonomia política, por conta da própria cultura do povo, por conta da língua, o tipo de pensamento que se tinha em relação a determinadas funções do Estado. E uma coisa que se manteve de forma uníssona, de forma única entre eles, era essa possibilidade da realização do tráfico negreiro de Portugal nas colônias espanholas. Poderia acontecer, porque isso acabava sendo lucrativo para ambos. Durante então esses 60 anos da União Ibérica, os territórios do Império Colonial Português na África, Ásia e América, incluindo o Brasil, ficaram sob domínio espanhol. No entanto, a coroa espanhola manteve aqui a língua portuguesa, permitiu que os lusos brasileiros permanecessem nos cargos públicos e no controle do comércio colonial. Dessa forma, em um primeiro momento, não houve drásticas mudanças no cotidiano e nas relações com o comércio dos centros brasileiros. Então, essa questão da autonomia política, essa autonomia de ideias, de feitos, realizações e tal, ela se dava tanto em Portugal, no território português, ali dentro da União Ibérica, quanto naqueles outros territórios que pertenciam a Portugal. Nesse caso, Brasil, Ilha de Açores, Ilha de Madeira, Arguim, Cabo Verde, Ilha de São Tomé, Angola, Moçambique, Timor. Aí, ó, tem aqui no mapa da página 174, você tem lá qual era a Espanha e suas possessões e Portugal e suas possessões. Então, todas essas possessões portuguesas, elas responderiam agora à Espanha, só que ainda tendo esse respeito à sua cultura, tendo esse respeito ao seu cotidiano. Nesse período ganharam importância as câmaras municipais, claro, órgãos administrativos criados nas principais vilas formadas pelos colonizadores.
As câmaras determinavam a cobrança de impostos, preços de mercadorias, nomeação de funcionários públicos, defesa contra ataques indígenas, algumas decisões que precisavam ser algo muito mais local, né? Então, é como se a gente fosse falar a respeito, por exemplo, das decisões que são tomadas aqui em Aracaju, por exemplo, que elas podem ser completamente diferentes das decisões tomadas em Itabaiana. Tipo, são o quê? 70, 100 quilômetros de distância, mas que guardam particularidades que são diferentes de acordo com as suas necessidades. Então, por isso que essas câmaras municipais, esses órgãos administrativos descentralizados, eles tiveram grande importância porque eles tinham poder de decisão a nível local. Tá? Esse poder local era exercido pelos ricos colonos, como sempre, o pessoal que tem dinheiro, em geral donos de terra, claro, conhecido por homens bons. São os homens de bem. Por vezes, as decisões locais chocavam-se com as decisões da metrópole. No decorrer dos primeiros anos, contudo, foram adotadas aqui algumas práticas usadas no modelo de administração espanhola. Uma das mais importantes foi a criação de 1587 do Tribunal de Relação da Bahia, composto por juízes vindos do Reino, de lá da União Ibérica. Outra medida inspirada nas ações do governo espanhol foi a visita de membros do Tribunal do Santo Ofício a algumas capitanias como Bahia e Pernambuco. Esse tribunal religioso, criado no contexto da Contra-Reforma Católica, teve atuação destacada na Espanha no combate aos hereges, sobretudo aos judeus. No Brasil, a atuação voltou-se a evitar práticas tidas como feitiços. Então aqui é interessante a gente falar que, ainda que houvesse toda essa autonomia administrativa por parte das câmaras municipais, em alguns casos a administração espanhola, achando que talvez o exemplo de sua administração pudesse ser benéfico a determinados locais, a determinados territórios. Então, eles iam até essas províncias, iam até esses territórios para poder falar, ó, o meu modelo de administração é esse daqui, o seu é esse. Vamos fazer um estudo, vamos fazer um apanhado aí para ver, de repente, qual dos dois pode ser mais interessante. Então, claro que eles vão defender o lado deles, né? Então, ó, eu acho que de repente você pode modificar isso, isso e aquilo, que é segundo a lógica administrativa que a gente segue lá nos territórios espanhóis, que a gente segue lá na Espanha. Então, tem que ver isso daí, vamos mudar isso daí direitinho, ver, encaixar tudo direitinho assim nesse joguinho de Tetris, né? É interessante a gente falar sobre esse Tribunal de Relação da Bahia, como se fosse um tribunal de justiça, né? Feito por aí, e o Tribunal do Santo Ofício, que a gente já falou, acho que foi na segunda unidade, se eu não me engano, a respeito da reforma protestante e a contra-reforma. Contra-reforma que foi a resposta da Igreja Católica contra as decisões que haviam sido tomadas principalmente por Martinho Lutero e por Calvino, que eram ligados ao protestantismo. Tá? O Calvino, ele influenciou bastante o anglicanismo, que foi na Inglaterra, foi mais forte na Inglaterra, mas Lutero na Alemanha, principalmente, Calvino vai influenciar Espanha, França, Lutero também, Espanha e França, assim, Portugal também, que era aquela ideia de que os protestantes eles não enxergavam com bons olhos determinadas decisões que eram tomadas pela Igreja Católica, os rumos que o cristianismo estava levando, que estava indo a partir das decisões que estavam sendo tomadas pela Igreja Católica. Então, os protestantes, eles começaram a olhar aquilo dali como algo, pô, não, isso não dá certo não, pô, tem que mudar essa lógica daí. E depois de diversos conflitos, depois do crescimento do protestantismo pela Europa, a Igreja Católica começou a falar,
não quero perder terreno assim para esse povo, não. Quero continuar mantendo minha influência em todos os países aqui da Europa e eu não vou aceitar perder meu território, perder minha influência por causa desse povinho, não. E aí, uma das decisões tomadas pela Igreja Católica foi a criação do Tribunal do Santo Ofício, que perseguia a todos aqueles que não pensavam da forma que a Igreja Católica queria que as pessoas pensassem. Meio que a gente acaba vivendo um Tribunal de Santo Ofício praticamente cotidiano nesses tempos modernos, né? Nessa vida contemporânea que a gente leva hoje. Por quê? Só que esse Tribunal de Santo Ofício acaba sendo do cristianismo em geral contra as demais religiões, infelizmente. Não somente isso, mas o próprio pensamento conservador. Infelizmente, se a gente pensa um pouco diferente em relação a algumas decisões, a gente acaba sendo cancelado, né? Mas, enfim. Durante todo o período colonial, o sistema político que vigorou foi o mesmo de Portugal, ou seja, as ordenações reais, um conjunto de leis definidas pelo rei. As ordenações filipinas foram as leis criadas por Filipe II em 1595 e entraram em vigor em 1603. As novas ordenações não traziam grandes mudanças em relação às ordenações manuelinas, vinculadas a Dom Manuel, que até então regiam o Brasil, que eram as leis gerais que definiam qual era o modo de se fazer política, qual o modo de se fazer o país, administrativamente o país, juridicamente e tal. Pelo contrário, elas são um exemplo de como no período da União Ibérica a coroa espanhola esforçou-se para dar demonstrações de respeito às tradições portuguesas. Então, Espanha, de certa forma, durante esse período da União Ibérica, eles realmente, com Dom Felipe II, eles realmente tentaram o máximo possível, tentaram entre aspas, mas buscar respeitar essas decisões que já haviam sido tomadas por Portugal, né? Sem querer interferir diretamente sobre determinadas decisões que eles deram essa autonomia para Portugal. Como todas as leis das monarquias absolutistas, elas previam punições diferentes para o mesmo crime, dependendo da classe social do acusado. Parece algo que a gente vive hoje em dia, né? Então, tipo, o rico rouba. Ah, não, mas rico que rouba é cleptomaníaco. É uma doença que, infelizmente, acomete algumas pessoas. Elas roubam, mas sem querer roubar. O pobre coitado da pessoa rica que faz uma coisa dessas. Agora, já o pobre, o cara tá lá morrendo de fome. Entrou no mercadinho, pegou lá um pacote de bolacha, 2 pães e foi saindo de fininho. Qual é a primeira coisa que acontece? Primeiro é o povão se juntando para quebrar o cara na porrada. Se alguém tiver armado, né, esses justiceiros aí, liberar a arma, tem que liberar a arma, tal, não sei o que, imagine. Aí um ladrão de galinha vai levar um monte de tiro porque estava com fome e roubou um pacote de biscoito para ele comer ou para dar para os filhos, né? Imagine só. E aí, tipo, esse cara é levado para a justiça e chega lá, o juiz condena ele a meses, anos de prisão. Por isso que o povo fala, rico quando rouba é cleptomaníaco, pobre quando rouba é ladrão, marginal, vagabundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu café já tá frio. Enfim. Então, dependendo da classe social do acusado, ele poderia sofrer sanções, penas diferentes, né? As ordenações filipinas eram consideradas rigorosas até para a época. Uma anedota
conta, uma anedota é uma história, né? Uma história ficcional, de ficção, uma história não verdadeira, conta que Luís XIV, rei da França, de 1643 a 1715, perguntou certa vez ao embaixador português como havia sobrado alguém vivo em Portugal depois da promulgação dessas ordenações. Tamanha era a frequência com que indicava a pena de morte. Imagine só, era tanta pena de morte que eles promulgavam, que eles falavam assim: epa, roubou um pão, mata ele. Mata ele. Vixe, bateu no rapaz, mata ele. Mata ele. Eita, mergulhou pelado no rio. Mata ele. Mata ele. Pode matar. Pode matar. Ih, espirrou. É. Tem alguma lei falando que não pode espirrar? Não. Ah, mas eu sou juiz. Mata ele também. Pode matar. Mata. Corta a cabeça dele. Enfim, não é de exagero, né? Claro, mas enfim. Outros tipos de punição violenta, como mutilações e torturas, também estavam presentes por todo o Código. Esses suplícios, essas torturas, essas graves punições, como eram chamadas, eram comuns em todos os países da Europa. Então, se era pobre, cometesse um crime, por menor que seja, sua punição era lá no alto. Rico, roubava, fazia, acontecia, o pessoal passava a mão na cabeça: ô Binho, não faça mais isso não, tá? É a 38ª vez que você faz isso essa semana. Poxa, pare, viu? Fofinho, vá descansar agora, vá. A punição não necessariamente cessava com a morte do condenado. A punição não necessariamente encerrava com a morte do condenado. O cara foi condenado à morte. Morreu. A chamada morte para sempre determinava que o condenado não tivesse direito à sepultura. E por meio da infâmia e da danação da memória, o cara continuava sendo malhado lá, mesmo depois de morrer. O castigo poderia ainda ser transmitido aos descendentes ou recair sobre a memória do criminoso. Imagine só, o cara foi condenado à morte. Os filhos dele também eram punidos. Os netos dele também poderiam ser punidos. Imagine só, seu avô cometeu um crime lá na fazenda e tal, não sei o que, lá no sítio, né, na roça, cometeu um crime há 50 anos atrás. Imagine você, hoje aí, 12, 13 anos de idade, pagando pelo crime que o seu avô cometeu há 50 anos atrás. Isso rolava aqui. Rolava. Apesar da grande quantidade de condenações à morte prevista nas ordenações filipinas, uma das principais punições do sistema era o degredo, pena na qual o condenado era obrigado a se mudar para um local específico. Fosse fora do reino, nas colônias, fosse dentro, em determinadas vilas estratégicas. Muitas vezes, aqui eu acho que a gente chegou a falar, se não na aula anterior, na anterior, que uma das punições que poderia ocorrer lá em Portugal, uma das formas de condenação que poderia ocorrer em Portugal, era um exílio forçado, né? Você era obrigado a sair de Portugal e era mandado para as colônias. No caso, poderia ser mandado aqui para o Brasil. O nome dessa punição, o nome dessa condenação especificamente era degredo.
Então, uma pessoa roubava, matava, fazia acontecer lá em Portugal, ele poderia ter como condenação a saída de Portugal, a expulsão de Portugal para poder ir para o Brasil. Sendo que, chegando no Brasil, a ele era concedido algum benefício, tipo um lote de terra, uma casa, alguma coisa assim, para que ele pudesse fazer a vida dele aqui no país. Processo de formação inicial da nossa sociedade foi com diversos degredados. Pessoas criminosas que foram expulsas de Portugal. Pessoas de má índole expulsas de Portugal, trazidas aqui para o Brasil, enviadas aqui para o Brasil. Europeus, vagabundos, que saíram de lá de Portugal e veio para cá para formar a base da nossa sociedade. Muito fofo isso. Aí depois tem gente falando que porque o índio era vagabundo, porque o negro africano escravizado que vinha para cá e sujou o nosso país. Mas Portugal mandava um monte de gente condenada, criminosa para cá, para constituir a elite do nosso país. Ainda tinha isso. Eles eram a elite do nosso país. Enfim, já muito utilizado anteriormente, a pena de degredo foi ampliada a cada novo código, estendendo-se por uma grande variedade de delitos. O degredo podia ser perpétuo, indefinido, até o perdão do crime, né? Poderia chegar a um determinado momento que o rei de Portugal, Espanha, no caso, da União Ibérica, ou algum juiz chegasse revendo a pena e ia falar assim, tá bom, já chega dessa condenação, tá liberado, tá perdoado. Ou tem uma duração limitada, que podia variar de alguns meses até 10 anos. A pena de degredo tinha a característica peculiar de procurar dar utilidade ao condenado. Em livro de 1627, o Frei Vicente Salvador descreveu a sentença de um condenado. Vá degradado ao Brasil, donde tornará rico e honrado. Dessa maneira, o degredo era uma forma de colocar o condenado a serviço da coroa nos empreendimentos coloniais. Olha que sensacional isso, né? O cara era um criminoso em Portugal, a sua pena era de expulsão do país, envio para aqui para o Brasil, para se tornar alguém rico e honrado. Um criminoso. Tá parecendo nosso Congresso, né? Que é feito de um monte de gente cheia de crime aí, mas eles são tidos como ricos e honrados, né? Homens de bem. São homens de bem lá no Congresso. Um monte de homem velho e branco. Enfim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Essa aula vai ficar muito grande. No final do século XVI, ainda por conta da União Ibérica, o Brasil tornou-se alvo de ataques dos corsários franceses, ingleses e holandeses. Eles aproveitaram-se da fragilidade do grande império de Filipe II, acabou se tornando um império muito grande, né? E da dificuldade de controlar e defender todos os territórios sob seu governo, e fizeram saques de norte a sul do Brasil. De norte a sul do Brasil, né? De norte ao sul do Brasil. Tal situação ampliou a preocupação com a defesa territorial entre os luso-brasileiros que viviam aqui no país. Em 1612, os franceses avançaram sobre o litoral mais ao norte, no atual estado do Maranhão. Os franceses no Maranhão, um reguezinho lá, os franceses chegaram... Sabiam que o Maranhão é considerado a Jamaica brasileira, porque é a terra do reggae aqui no Brasil. Lá construíram um forte de São Luís, que deu origem à cidade de mesmo nome, fundando uma área de colonização denominada
França equinocial. Além do interesse comercial, os franceses também tinham a intenção de expandir o catolicismo. Para isso, associaram-se aos padres capuchinhos e os levaram para realizar a catequese dos tupinambás, povo indígena que lá vivia. Diante da ameaça de perder parte da colônia, tropas de Espanha e Portugal uniram-se para derrotar os franceses, que acabaram sendo expulsos da região em 1615. Em dezembro do mesmo ano, Filipe III, que sucedera Filipe II, que veio depois de Filipe II, né? Segundo, terceiro, né? Sequência assim, empreendeu uma expedição colonizadora em direção à foz do rio Amazonas, com o objetivo de assegurar a presença da luz espanhola também naquele território. No início de 1616, os colonizadores fundaram o Forte do Presépio e começaram a catequese de indígenas, em torno do qual iniciaram um núcleo de povoamento que deu origem à cidade de Belém, no Pará, e começaram a catequese de indígenas. Mas os estrangeiros não desapareceram, por algum tempo lá permaneceram fazendo contatos com povos nativos. Para aumentar o controle sobre os territórios ao norte, em 1621 o governo filipino criou uma nova unidade administrativa no território brasileiro, o Estado do Maranhão, que abrangia as capitanias do Grão-Pará, que era toda a região do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, tá? Piauí também. Tudo aquilo fazia parte do Grão-Pará. Do Maranhão e do Ceará, tendo como capital São Luís. As demais áreas continuavam a compor o chamado Estado do Brasil, com capital em Salvador, tá? Que depois de um tempo foi para o Rio de Janeiro, com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, e já aqui na década de 1950, 54, foi que Brasília foi construída para se tornar capital federal pela sua posição central no país. Então é interessante que a gente vê que a capitania de Grão-Pará foi basicamente um território autônomo dentro do Brasil, né? Então era como se a gente tivesse dois países, Brasil e Grão-Pará, mas sob a administração de Portugal, ou no caso da União Ibérica. É como se fosse assim, lá na União Ibérica não era Portugal e Espanha sob domínio de um rei, e Portugal tinha um vice-rei, pronto. Aqui no Brasil era quase a mesma coisa. Ao invés da União Ibérica, era todo esse território da Terra Brasilis, que tinha a parte do Brasil e o território do Grão-Pará. Se a ocupação colonial dos territórios mais ao norte foi impulsionada pela criação do Estado do Maranhão, as áreas do Estado do Brasil conheceram um período de desenvolvimento ao longo da União Ibérica, atendendo aos interesses mercantis da metrópole. Em 1590, o número de engenhos mais que dobrou em relação a 1570, especialmente na Bahia e em Pernambuco. Como a navegação entre duas capitanias era dificultada pelos ventos e as correntes marítimas, o governo filipino ordenou a construção de vias de comunicação terrestre para evitar prejuízos nos negócios colônios na arrecadação de impostos pelo governo. Criaram-se assim vilarejos ao longo do caminho, tal. Eu vou pular aqui. Prosperidade dos engenhos de açúcar motivou uma nova investida estrangeira que novamente ameaçou o domínio territorial exercido pelo governo espanhol e pelos luso-brasileiros. Dessa vez os holandeses invadiram territórios do Nordeste, os territórios do Nordeste. E a gente vai finalizar aqui com as mudanças políticas da Europa têm reflexo no Brasil. Entre 1618 e 1648, várias nações europeias estiveram envolvidas na Guerra dos 30 Anos. Tem esse nome porque durou o quê? 30 anos. Né? Guerra dos 30 Anos durou 30 anos. Tá? Porque, sei lá, vai aqui, né? Em um longo e violento conflito no qual a Espanha enfrentava holandeses, ingleses e franceses. Em razão da guerra, a Espanha ficou enfraquecida, perdeu muito dinheiro, porque precisava investir na defesa do seu território, em equipamento, em alimentação para os seus soldados e tal, então acabou perdendo muito, se enfraquecendo. Isso possibilitou que os portugueses se organizassem e lutassem contra a União Ibérica,
finalmente eles puderam se rebelar e conseguir essa separação da Espanha, acabar com a ideia de União Ibérica para voltar a ser um território autônomo, cujas decisões eram tomadas única e exclusivamente por Portugal, sem qualquer tipo de influência da Espanha nesse conjunto enquanto União Ibérica, né? Portugal, então, em 1740, reconquistou sua independência e Dom João IV foi o ocupante do trono. Para garantir o fim do domínio espanhol, seu governo se aliou à Inglaterra, como sempre a Inglaterra, como financiadora desses processos de independência, através de diversos empréstimos e criando uma relação de dependência entre os dois países, né? Lhe dando auxílio militar. Uma das primeiras medidas de Dom João IV com relação ao Brasil foi diminuir o poder das câmaras municipais e dos grandes proprietários rurais. No plano econômico, tratou de tomar medidas para evitar o contrabando de mercadorias. Para isso, em 1742, criou o Conselho Ultramarino, que passou a ser o principal órgão da administração colonial, subordinado apenas ao rei. Esse conselho passou a cuidar de todos os assuntos relacionados ao Brasil, como tributos, autorizações e cargas de navios. Lembre que na França, Guiana Francesa, em relação à França, é um território ultramarino. Então, o Conselho Ultramarino, criado por Portugal em relação ao Brasil, traz basicamente a mesma ideia. Se ainda hoje nós não tivéssemos nos tornado independentes de Portugal, nós seríamos um território ultramarino de Portugal. Portugal na América, né? América portuguesa, continuaríamos como sendo uma América portuguesa. Beleza? A gente fecha por aqui esse assunto. Pronto. Ó, tempo pra caramba. Essa aula foi grande. Mas finalizamos. Obrigado, galera. Valeu. Beijo. Tchau.